Muito bem, senhores. Então vamos tratar um pouco disso que eu resolvi chamar de ateísmo religioso de Karl Marx. É claro que a expressão ateísmo religioso ela não fui eu que criei, tá? Eu encontrei em outros livros e depois vocês vão ver onde. Mas eu achei extremamente adequada ao pensamento de Karl Marx, certo? Já aviso aos senhores que a matéria é extremamente complicada, certo? Nós vamos ter que falar um pouco sobre Hegel, que os principais especialistas em Hegel afirmam que ele é obscuro, certo? Então, se os especialistas dizem que Hegel é obscuro, imagine nós aqui que não somos especialistas. Mas vamos tratar porque nós vamos ver que Hegel é fundamental para se entender Marx, né? Então a matéria é complicada, vocês vão ser um pouco torturados, certo? O material de tortura está aqui, mas se Deus quiser a dor da tortura vai ser salvífica, nós vamos aprender mais ao final, espero eu. E aí o julgamento fica com os senhores. Muito bem, Karl Marx, eu vou te dar trabalho, viu, Jack? Que eu vou ficar andando, é coisa de cursinho, você dá aula em cursinho, você fica assim, você anda para lá, anda para cá. Karl Marx, então, eu particularmente acredito que fala-se muito e se conhece pouco, né? O que normalmente se fala de Karl Marx? Quando você fala em Karl Marx, você, né? Mas o comum das pessoas, a maioria não sabe quem é, não faz ideia de quem seja Karl Marx. Mas aqueles que já ouviram falar na escola tal, sabe que é um filósofo alemão, né? Materialista, não é isso? Materialista, ateu, não é isso? Materialista ateu, filósofo alemão, que viveu aí no século XIX. A maioria sabe isso, mais ou menos. Se você pergunta um pouco mais, já não sabe. Alguns que sabem mais, eles vão dizer o seguinte: bom, o Karl Marx, ele vai criar a teoria, né? Ou pelo menos expô-la de uma maneira específica, a teoria da luta de classes. Certo? Ele vai criar a teoria da luta de classes, vai explicar a história com base nesse princípio, certo? E segundo esse princípio, ele vai dizer o seguinte: que toda a sociedade ela é composta de uma estrutura e superestrutura. Veja, isso aqui a pessoa já sabe mais do que a média sobre Marx, hein? Quando ele começa a falar sobre isso. Vai dizer que a sociedade ela tem uma estrutura, que eu vou abreviar aqui por E, que é formado pelas relações produtivas. Certo? E ele tem uma superestrutura, que é tudo aquilo que está no âmbito da mente, do intelecto, se é que assim possamos dizer, que é a religião. Vamos colocar aqui a superestrutura, que é a religião, a própria filosofia, certo? A moral, o direito. E para Marx, isso daqui é o âmbito da praxis. E aqui é o âmbito da teoria. E ele vai dizer que o que determina tudo isso aqui, ou seja, aquilo que nós conhecemos como religião, filosofia, moral, direito, política, tudo isso é determinado pelas relações produtivas, pelas relações de produção. Certo? Então isso é a estrutura que determina a superestrutura, né? E ele vai chamar isso daqui de materialismo histórico. Materialismo histórico. Muito bem. Alguém que saiba um pouco mais vai falar isso. Alguns vão até dizer, bom, Marx ele tem origem lá, né? Ele tem os seus predecessores no idealismo alemão.
certo? Então lá no idealismo alemão vão ter filósofos que vão influenciar Marx, Kant primeiro, e depois e sobretudo Hegel, certo? Então ele vai ter como influenciadores e precursores o idealismo alemão. E vão dizer também que ele vai ser influenciado pelo socialismo francês. Certo? Então nós vamos ter lá Saint-Simon, que ele leu aos 16 anos. Saint-Simon, Fourier, certo? Então ele vai ser influenciado pelo socialismo francês também. E o Lenin vai dizer que também foi influenciado pela economia da atualidade, ou seja, do século XIX, que ele teve que estudar para escrever depois, posteriormente, o Capital. A pessoa vai dizer, bom, isso daqui tudo, né, o Marx vai expor na obra dele, o Manifesto do Partido Comunista, que vai ser publicado em 1848, certo? E depois, posteriormente, o Marx vai tentar dar um fundamento científico do ponto de vista da economia para essa teoria, e ele vai escrever o Das Kapital, o Capital, que ele vai publicar o único tomo em vida em 1867. O primeiro tomo ele publica em vida. E aqui ele vai, né, defender, vai explicar as contradições do capitalismo e as regras e as leis necessárias que levarão ao fim, né, e a falência do sistema capitalista de produção e, por fim, a revolução social, o surgimento da sociedade comunista. Legal, o cara que falou isso aqui, ele já sabe, né, tá acima da média. Agora, senhores, se é isso que vocês sabem sobre marxismo, eu sinto lhes dizer que isso é só a casca do marxismo. É só, como diria Walter Benjamin, o autômato. Vocês vão entender no final da palestra. É só a casca. Quem sabe isso sobre Marx? E poucas pessoas têm essa consciência histórica, sabe praticamente nada. Então, agora vamos entrar nesse aspecto que eu acredito que é o mais fundamental e que explica de fato esse sujeito aqui que tanto influenciou a história mundial, né, de uma maneira assim absurda, a ponto de no século XX nós termos um terço das terras dominadas por comunistas que se diziam discípulos, defensores do pensamento desse cidadão, certo? Muito bem. Eu coloquei aqui essa imagem do Marx. E aí eu escrevi ali ateísmo versus religião. Porque, como eu disse aos senhores, esse é o título do meu artigo, certo? Ateísmo religioso. Se vocês pensarem no termo em si, literalmente falando, ateísmo, né? Tem o prefixo grego de negação, é sem Deus ou não Deus. É a negação da existência de Deus ou de divindades. Não só um Deus transcendente cristão, não. Se for, por exemplo, politeísmo, negação de qualquer tipo de Deus. E negação de divindade. É isso que é o ateísmo. E religião, grosso modo, de modo geral, nós podemos dizer que é um conjunto de relações estabelecidas entre Deus e o homem e que gera um comportamento do homem para com seus semelhantes. Vamos fazer essa simplificação. Mas, em geral, exige esses dois polos, Deus e homem. Como é que é possível, então, um ateísmo religioso? Né? E aí que nós precisamos ver que quando nós começamos a estudar autores modernos, nós começamos a encontrar essa dificuldade, né, na linguagem. E eu coloquei aqui o terceiro ponto, que é o estranhamento. Aí está escrito ali Dante Alighieri. Fala, pô, o que tem a ver o poeta, o príncipe dos poetas italianos que viveu no século XIV, que escreveu a Divina Comédia no século XIV, com esse cidadão aí? É uma relação pequena, né, e fortuita, mas tem.
que é a questão do estranhamento. Quando você pega um texto de Marx, né, nós temos pouco tempo aqui, mas depois eu posso indicar alguns textos da ideologia alemã, alguns textos da Sagrada Família, alguns textos dos manuscritos econômicos filosóficos, e você bate o olho e você fala, poxa, eu não estou entendendo, né? Alguém poderia falar, claro, você não entende de marxismo, você tem que estudar. Realmente, quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber que os termos na filosofia de Marx não têm os sentidos normais que nós encontramos, ou vulgarmente, ou numa filosofia passada. Há toda uma reformulação da terminologia. E por isso, se você não tem esse pré-conhecimento, né, nós já vamos ver do que vai gerar essa nova linguagem, você bate o olho e você fala, você se sente estranho, você não entende o que está acontecendo, certo? E aí, o negócio começa a ficar curioso. Você pega, por exemplo, a ideologia alemã. A ideologia alemã foi um livro escrito por Marx em 1845, certo? Ideologia alemã, certo? Alguns, quando você pega a ideologia alemã, você já vai ver, né, que tem algumas discussões entre marxistas, né? Alguns marxistas vão dizer que esse livro é um livro marco, por exemplo, Louis Althusser, ele vai dizer que é um livro que marca a divisão entre um passado hegeliano, romântico de Hegel, e um futuro completamente materialista, cientificista, empirista, que é do escritor do Capital, certo? E outros dizem não. Existe algumas rupturas, mas existe algo que permanece durante toda a vida do Marx. E aí nós vemos aqui já, nas discussões sobre esse livro, uma divisão, né, que vai ficar conhecida na literatura marxista como os seguidores do jovem Marx e do velho Marx. Do velho Marx, certo? Acho que ficou clara essa divisão. Uma confusão eles fazem. Mas o curioso é que você pega lá a ideologia alemã e aí, em determinado momento da ideologia alemã, onde ele se propõe a criticar exatamente os filósofos alemães, ele dá uma breve descrição do que seria essa sociedade comunista. E aí você lê lá o seguinte, isso aqui é Karl Marx na ideologia alemã. Ele diz o seguinte, na sociedade comunista, em que cada um não tem uma esfera de atividade exclusiva, mas pode se aperfeiçoar no ramo que lhe agradar, a sociedade regulamenta a produção, o que cria para mim a possibilidade de fazer uma coisa amanhã, uma coisa hoje, outra amanhã, caçar pela manhã, pescar pela tarde, cuidar do gado ao anoitecer, fazer críticas após as refeições ao meu bel prazer, sem que me torne um caçador, um pescador ou um crítico. Essa fixação da atividade social, essa consolidação do nosso próprio produto pessoal e uma força objetiva que nos domina, a obrigação de ter que fazer algo. É disso que ele está falando. Específico. Escapando do nosso controle, contrariando as nossas expectativas e reduzindo a nada os nossos cálculos, é até hoje um dos momentos capitais do desenvolvimento histórico. Então você veja que o Marx ele está dizendo aqui o seguinte, que nessa sociedade comunista, os homens, eles vão como que estarem completamente livres, inclusive de um trabalho específico para a sua manutenção, para o seu sustento. E ele vai poder fazer o que ele quiser. É isso que ele está dizendo, a hora que ele quiser. Aí você olha isso aqui e fala, poxa, mas isso aqui não parece muito razoável, né? Aí você continua lendo. E aí você chega numa parte onde ele diz o seguinte, aqui na ideologia alemã. Ele diz o seguinte, os proletários, se quiserem
né, afirmarem-se enquanto pessoa, devem abolir sua própria condição de existência anterior. Ou seja, trabalhadores, se interpreta aí como os trabalhadores, né, que vendem, como eles, eu vou usar a terminologia dele, vendem a sua força de trabalho. São os assalariados. Né? Então eles têm que abolir a sua condição anterior, que é, ao mesmo tempo, a de toda a sociedade até hoje. Quer dizer, abolir o trabalho. Aí você fala, eu sabia que o cara era vagabundo. Não, mas não é só isso, pessoal. Não é só no sentido de não querer trabalhar. Aqui a gente tem que ir além desse sentido raso e pensar o seguinte. O que ele está dizendo aí é, o fato do homem ter uma obrigação é para o homem inadmissível. É mais do que o trabalho, simplesmente. Aí você fala, mas como é que é possível pensar isso? Bom, quem não está acostumado, né, quem não conhece o pensamento desses dois cidadãos aqui, realmente tem dificuldade de entender isso. Né? E a gente vai ver como é que é. Bom, o Marx, então, ele não suporta essa ideia de que você tem que ter uma obrigação. Na sociedade comunista, vai ser como o Éden. Né? Você começa a ler ideologia alemã, você fala, essa sociedade comunista é o Éden, né? Você não tem obrigação de nada, você não pode fazer o que você quiser na hora que você quiser, entre aspas, que nem o Éden, segundo a tradição cristã, era assim. Né? Adão desobedeceu e deu tudo errado. Mas para o Marx aqui, ele vai poder fazer o que ele quiser a hora que ele quiser. E aí ele continua e diz o seguinte. Ele diz o seguinte, olha só. São igualmente essas condições de vida, ou seja, essas condições da luta de classe, né, onde o indivíduo ele é obrigado a desenvolver uma profissão. São essas condições de vida que as diversas gerações encontram prontas, que determinam se a comoção revolucionária produzida periodicamente na história será suficientemente forte para derrubar as bases de tudo que existe. Os elementos materiais de uma subversão total. Então veja bem, o Marx, ele quer uma subversão total de tudo que existe. E é isso que as pessoas normalmente não entendem. A pessoa que chega lá e começa a estudar Marx e acha que ele está preocupado com o proletário que sofre... Você começa a ler... desculpa a expressão, né? Lá na polícia a gente tem que falar assim com um certo público, mas você começa a ler o Manifesto do Partido Comunista e você percebe o seguinte, ele não está nem aí pro proletário. O que ele está preocupado é com a revolução, com a criação dessa revolução comunista, né? Esse autor, que é um dos poucos que eu acredito que, pelo menos que eu conheço, tá? É óbvio que há muitos ainda que eu não li, mas de todos que eu procurei e que eu pude ler, esse é um dos poucos que entende as origens da filosofia, do pensamento de Marx, e o nome dele é Charles Wackenheim, depois eu vou colocar aqui para vocês. Ele diz o seguinte, Marx, ele não está preocupado com a penúria, com a miséria. A motivação dele é uma revolta contra a ordem natural do mundo. Aí você fala, poxa, mas será que esse cara é assim mesmo? E aí você pega, começa a estudar, né? E aí você vê que lá no Manifesto do Partido Comunista, o Marx descreve o fim da Revolução Socialista como uma espécie de dissolução do Estado. O que dá ao Marx um caráter anarquista, né? Então Marx vai dizer lá o seguinte, ele vai dizer lá, o proletário, então, ele chegando ao poder, destrói violentamente as antigas relações de produção, destrói, juntamente com essas relações de produção, as condições da existência dos antagonismos entre as classes, destrói as classes em geral e, com isso, a sua própria dominação como classe. Então, olha só, depois de que o proletário toma o poder, a própria condição dele como dominador é destruída. Não há mais distinção de classes. Não há mais trabalho. Olha que beleza, essa é a melhor parte. Não há mais trabalho, não há mais obrigatório. Não há mais distinção de classes, não há mais dominação. Não existe alguém nessa sociedade aqui, ou uma instituição, que no caso
é criada por nós, que é o Estado, né, para regular a nossa vida em sociedade. Não existe mais ela que vai dizer, olha, essa é a lei cumpre-se assim. Não tem mais isso. Quer dizer, você lê então, você começa a ler o Manifesto do Partido Comunista, que foi escrito lá em 48, a ideologia alemã, e você começa a ver que tem um aspecto dessa visão científica, né? Porque ele diz que o socialismo dele é o socialismo científico, que é extremamente semelhante a uma visão religiosa, que não tem nenhum fundamento científico. Quem garante aos senhores que amanhã, depois da Revolução do Proletariado, eu não vou ter obrigação... Bom, depois da Revolução do Proletariado lá na União Soviética, né? O pessoal viu que tinha obrigação de fazer algo, né? E muitas vezes até morrer lá nos gulags, certo? Então, quem me garante que não vou ter mais obrigação nenhuma? Quer dizer, qual é a base racional disso? Você fica se perguntando. E aí, nesse ínterim, você começa a estudar outros autores, né? Que vão tentar explicar essa situação esquisita, né? E aí eu encontrei um livro que é formidável. Infelizmente, nós não temos tempo para tratar do tema específico dele aqui, certo? Mas ele começa a mostrar qual é o sentido real desse marxismo. O livro é de um marxista, Michael Levy. Na verdade, ele é austríaco, né? Ele a família dele fugiu da Áustria na época da Segunda Guerra Mundial. Ele veio para o Brasil, a família dele veio para o Brasil, se formou aqui na FEFELET, junto com o Fernando Henrique, certo? Depois voltou para a Europa. Hoje ele leciona na Sorbonne, se não me engano. Michael Levy, comunista, de carteirinha, certo? Ele escreve esse livro aqui, Romantismo e Messianismo, tá? E nesse livro aqui, ele trata, né, das visões messiânicas, milenaristas, que surgiram sempre em ambiente religioso e que tem a ver com a escatologia, a ciência dos fins dos tempos, né? Ele começa a estudar esse messianismo de origem cristã, de origem judaica, enfim. E aí ele diz o seguinte, ele diz uma coisa bem interessante. Antes de tratar dele, né? Quando eu comecei a ver essas coisas no Marx, que era uma visão assim muito assim de fé, né? Você não tinha subsídio racional para você acreditar naquela sociedade comunista, não tinha ligação com o que ele estava falando antes e com o que vinha depois, lógica. Eu fui estudar um artigo da Hannah Arendt, né? Que ela escreveu no livro, é um dos capítulos do livro Entre o Passado e o Futuro. E aí ela diz o seguinte, que a filosofia, ela começa com Platão, ela acredita que ela começa com Platão. Eu estou falando de modo genérico, tá, pessoal? Depois ela vai fazer observações, mas começaria com Platão, lá no Mito da Caverna, e terminaria com Marx, né? E aí, como ela tem que falar de Marx, como ela tem que falar de Platão, ela vai falar um pouco da doutrina de Marx. E aí ela diz o seguinte, a sociedade ideal de Marx, e aqui é a tortura, porque infelizmente tem que ler os textos, né? Vocês vão ver, quando a gente começar a falar de Hegel, eu vou dar uma breve explicação sobre os primeiros princípios dos segundos analíticos de Aristóteles. Vocês vão ver que é um outro universo, pessoal. Tem que ler os textos, porque senão a gente não vê exatamente para onde está indo tudo isso. Então a Hannah Arendt, nesse livro, ela diz o seguinte, na sociedade ideal de Marx, estes dois diferentes conceitos são inextricavelmente combinados. A sociedade sem classes e sem Estado, de alguma forma, realiza as antigas condições gerais de libertação do trabalho e, ao mesmo tempo, de liberação da política. Certo? Então, veja bem, não era imaginação, eu pensei comigo, não é imaginação minha, realmente. Essa situação da sociedade comunista prevista por Marx é isso mesmo, a abolição do Estado, a abolição do trabalho, o fim da política e daí o fim também da filosofia, em outro sentido que ela vai dizer. Enfim, uma característica muito religiosa. O Michael Levy, que é comunista, vira e mexe, está aqui na PUC aqui, ou na USP, né? Lançando os livros dele, amiguinho de todos os comunistas daqui. Só que ele, né, ele de família judaica,
ele se especializou em outro marxista, um marxista que nós vamos falar daqui a pouco sobre ele, que é o Walter Benjamin, um marxista alemão do começo do século XX, né? Ficou especialista, foi para Israel só estudar o arquivo específico de Israel sobre Walter Benjamin. O cara é diferenciado. Morou aqui no Brasil, mas não é, desculpem usar esse termo, mas acochambrado que nem os pseudo-intelectuais daqui, né? Então ele foi estudar Walter Benjamin, ele quis ir às fontes. E aí ele começa a estudar o messianismo e o milenarismo. E aí ele diz o seguinte: há um aspecto do messianismo judeu que Scholem havia designado como intrinsecamente anarquista. Lembrem-se dessa característica do Marx, da abolição do Estado, da abolição da dominação. Intrinsecamente anarquista. A ideia de que aparece em muitos textos talmúdicos e cabalísticos, segundo a qual o advento do Messias implica a abolição das restrições da Torá. Tem imposto aos judeus as restrições da Torá que têm sido impostas aos judeus até agora. Com a era messiânica, a antiga Torá perde a sua validade e será substituída por uma nova lei, a Torá da redenção, na qual as interdições e as proibições desaparecerão. Você fala, igualzinho Marx. Igualzinho Marx na ideologia alemã, igualzinho Marx no manifesto do Partido Comunista. As interdições desaparecerão em um mundo novo, paradisíaco, onde a força do mal teria sido destruída. É outra coisa também, porque veja bem, para o Marx, desaparece lá essa classe como, né, dominante. Seria uma espécie de dissolução do Estado. Não há crimes. Não haverá mais crimes. Não precisará de uma força específica para combater aqueles seres humanos que, infelizmente, seguem por caminhos tortuosos? Não tem explicação disso aqui na ideologia alemã nem no manifesto. E é por isso que você vê que é uma espécie de fé, mas não qualquer fé, mas é uma fé irracional, sem razões para crer nisso. Mas veja, aqui estamos falando de milenarismo. Bate certinho. Mas é o milenarismo cabalístico talmúdico, do qual o Gershon Scholem está tratando. E ele diz o seguinte: é um novo mundo paradisíaco onde a força do mal teria sido destruída. Por isso que não precisa mais. A força do mal foi destruída. E que seria dominado pela luz da árvore da vida. As restrições impostas pela árvore do conhecimento do bem e do mal perderiam sua significação. Certo? Muito bem. E aí, esse cara que é marxista e que mudou de ideia, mas inicialmente ele dizia que Marx não tinha nada que ver, o velho Marx, né? Não tinha mais nada que ver com o idealismo alemão e nem com o movimento romântico que o precedia. Ele depois vai mudar de ideia. E ele vai dizer o seguinte, pessoal: é verdade que uma dimensão romântico-nostálgica desse tipo está presente em todo pensamento revolucionário anticapitalista, o marxismo inclusive, contrariamente ao que se pensa habitualmente. Então você começa a perceber que tem uma origem, que tem uma similaridade entre o pensamento de Marx e esses pensamentos tipicamente religiosos. Mas não qualquer religião, repito, porque eu não acredito que religião é necessariamente fundamentalista e a fé é irracional. Não acredito nisso. A fé tem preâmbulos a fé, ela tem os chamados preâmbulas fidei. Tem os preâmbulos da fé. A razão, ela leva o homem a certos conhecimentos que o tornam, que mostram para ele que a fé é aceitável. Não existe uma contradição entre fé e razão. Né? Então existe uma religião que não é irracional e que não é, portanto, fanática. Mas essa daqui é, porque não tem fundamentos racionais. Qual é o fundamento? A mais-valia? Mas beleza. A gente viu então essa similaridade, né? Essa similaridade. Passa para mim o próximo slide. Tem o Hegel até o Plekhanov, tá.
Então é o seguinte, o Marx, né, em 1841, ele já está em Berlim nessa época, depois eu vou dar um breve histórico aqui, ele está em Berlim nessa época, e aí ele escreve um artigo junto com mais outros dois amigos, Arnold Rusch e Ludwig Feuerbach. O artigo intitulava-se A Trombeta do Apocalipse contra Hegel, materialista e ateu, certo? Então, eles vão dizer nesse artigo aí que o Hegel era materialista e ateu. E você fala, putz, o Hegel materialista e ateu, quer dizer, o cara que escreveu a fenomenologia do espírito, que deriva, ainda que de modo dialético, nós já vamos ver isso, toda a realidade mundana do Geist, do espírito, que ele vê em muitos momentos como um espírito cósmico. Como é que esse cara é ateu? Né? Ele é o grande filósofo idealista alemão que Marx teria repudiado. Como é que ele é ateu? Marx está dizendo que ele é ateu. E o Marx não era um trouxa, muito pelo contrário. Marx podia ser muitas outras coisas, mas era um sujeito capaz, muito capaz. Uma pessoa que aprende russo em um mês tem uma grande capacidade. Uma pessoa que é capaz de ler os filósofos alemães, Fichte, Kant, Schelling, os irmãos Schlegel, e tudo, inclusive os gregos, e depois ler toda a ópera maia de Hegel, né? E ter uma compreensão do que realmente é aquilo, não é qualquer inteligência, né? Nós vamos ver isso. Então Marx, ele pode ser muitas coisas, menos burro, certo? Como é que ele vai dizer que o Hegel é ateu? Ateísmo, estrito senso, é não acreditar em Deus, deuses ou divindade. Isso é inegável. Hegel e também Kant, mas Hegel é o mais importante, eles acreditavam sim, ainda que seja numa espécie de divindade, certo? Então o que Marx estava querendo dizer com isso? Fica esquisito, fica estranho. E aí eu encontrei uma obra desse cidadão aqui, que é o Plekhanov. O Plekhanov, russo, né, é considerado um dos pais do marxismo russo. Ele foi um dos primeiros a traduzir obras de Marx para o russo. Ficou exilado, se não me engano, salvo engano meu, ficou exilado também junto com Lenin, certo? Alguém levantou a mão? Não. Ficou exilado junto com Lenin. E ele é tido, né, entre os marxistas como um marxista ortodoxo. O que é um marxista ortodoxo, né? Simplificando aqui. É aquele marxista antirromântico, aquele marxista evolucionista, cientificista, né, anti-idealista. É esse cidadão aqui, com esse bigode, esse cavanhaque aí, fantástico, certo? Então o Plekhanov escreveu um livro intitulado Os Princípios Fundamentais do Marxismo. Falei, bom, vamos ver, né? Vamos ver o que o Plekhanov ele tem a dizer, né? Sobre o marxismo. E aí lá na página 10, eu encontrei o seguinte. Ele diz assim, olha. Os leitores atuais não estão preparados para entender Marx. Você fala, poxa, se os caras daquela época que não tinham TV, né, estudavam bastante, né, que não tinha essa, digamos assim, não tinha essa decadência intelectual que nós vivemos hoje, se os caras não estavam preparados, imagine nós, né? Mas beleza, por que não estão preparados? E esse marxista ortodoxo, ele nos diz o seguinte. Por quê? Por múltiplas razões. Uma das mais importantes é que atualmente se conhece muito mal, não só a filosofia hegeliana, sem a qual é difícil assimilar o método de Marx, mas também a história do materialismo, sem a qual não é possível ter uma ideia clara da doutrina de Feuerbach, que foi, em filosofia, o predecessor imediato de Marx, e que forneceu, em considerável medida, a base filosófica da concepção de mundo de Marx e de Hegel. Legal. Então, se você não entender Hegel, você não vai entender Marx. Aí eu já comecei a concordar, porque realmente, depois de ler muita coisa de Marx, eu falei, é uma pancada, né? Então vamos lá para o obscuro, que é o Hegel, né? Passa, por gentileza, o próximo para mim. O Ludwig Feuerbach, olha só, que pessoas simpáticas, tá vendo?
que você tem que estudar para entender o Marx. Esse é o Feuerbach. Putz, tem alguma coisa errada aí. Cadê o nome dele? O nome dele é um nome fantástico. Cadê? Não aparece aí? Tudo bem. Enfim, tem uns 4 nomes. Guilherme Friedrich Hegel, certo? Ele nasceu aí em 1700, aí eu tinha colocado a data, né? Ele nasceu em 1770 e vai morrer em 1831, certo? Diz Isaiah Berlin na biografia que ele escreveu sobre Karl Marx, que o Hegel, a filosofia hegeliana tinha dominado não só Berlim na época de Marx, mas todas as universidades alemãs. Um filósofo, para dominar todas as universidades alemãs, não era uma pessoa comum, certo? E realmente, Hegel ele vai ser a origem de, digamos assim, de grande parte, se não de quase a sua totalidade das filosofias modernas, existencialismo, a fenomenologia e o marxismo, certo? Desde aqueles mais existencialistas como Kierkegaard, até aqueles que são apresentados como ateus e materialistas como Marx. Certo? Ele vai ser o ovo da serpente aí, que vai explodir e lançar todas essas doutrinas no mundo moderno. Muito bem. E aí quando nós vamos estudar Hegel, né, nós vemos o seguinte. E aqui é preciso vocês terem um pouquinho de paciência. Primeiro que eu vou ter que apagar a luz, que eu esqueci. Segundo porque nós vamos tratar um pouco da doutrina de Hegel, que é algo muito antinatural do ponto de vista intelectual. Certo? Por quê? Isso aí é porque você é direitista. Olavo, não, eu tenho as minhas diferenças com Olavo, olaviano, não é. Tem um autor, longe de ser tomista, né, aristotélico, que é tido por muitos como existencialista, que escreveu um livro intitulado Lecciones Preliminares de la Filosofia. Certo? Gabriel Garcia... Não. Eu vou lembrar o nome deles, eu passo depois para quem quiser. Foi uma das histórias da filosofia mais interessantes que eu já li, de um existencialista. E lá o existencialista, por certo, quando ele está tratando de Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, ele está tratando da pergunta, da resposta à pergunta, o que é? Ou seja, o que é o ser? E aí ele diz o seguinte, a resposta de Aristóteles é muito simples. O que é o ser? Ele vai dizer, o ser é essa mesa, essa lousa, esse teto, esse homem, essa cadeira. O ser é isso que a gente vê aí. São essas coisas. São essas substâncias individuais. E aí esse autor ele diz o seguinte, o homem naturalmente é aristotélico. Ele é contra, ele é existencialista. Mas ele diz, o homem naturalmente é aristotélico. Então quando a gente chega no Hegel, a gente começa a ter alguns probleminhas e eu vou tentar diminuir as dificuldades para ajudar vocês a entender essa questão. Então, primeiro, o Hegel, ele vai partir da ideia, né? Tem uma discussão também tem aquela mesma coisa, o jovem Hegel e o velho Hegel. O velho Hegel é de tendência mais panteísta, o jovem Hegel. O velho Hegel já é de tendência mais idealista. Eu estou simplificando, mas existe essa discussão, só para vocês saberem que existe. Mas o Hegel, mais na sua obra, né, mais madura, ele vai partir dessa noção de Geist, né, que é, segundo a visão de Hegel, o espírito, né, a explicação de toda a realidade. Né? Então ele vai dizer o seguinte, esse Geist aqui, ele chama, dependendo do momento ou do local no sistema dele, né? Ele chama, no qual ele está tratando do Geist, ele chama de ideia absoluta. Ele chama também de espírito. Absoluto. Certo? Ele chama também de... Deixa eu ver se tem alguma coisa mais...
sujeito infinito. Sujeito infinito. E esse ser, né, é infinito. É eterno. Certo? Esse ser eu coloquei aqui inefável. Ou seja, ele não pode ser propriamente expressado por palavras o que ele vai chamar por palavras da Verstand, porque ele distingue dois tipos de razão, né? Por isso que tem que usar o termo alemão aí. Então, o infinito, eterno, inefável. Esse indivíduo, ou esse sujeito, ou essa ideia absoluta, depende do local do sistema dele, depende do aspecto pelo qual ele visualiza essa explicação. Hegel, ele usa um desses termos aqui, e ele usa também esse. Opa, desculpa. É divino. Esse sujeito aqui, ele é Deus. Certo? Bom, esse cara, ele não pode ser ateu, obviamente. E aí ele vai dizer o seguinte, Hegel vai dizer que esse ser aqui, né, ele nele, pensamento é igual a ser, sobre um aspecto. O pensamento dele é igual ao ser dele, certo? Então vamos lá. E ele vai dizer o seguinte, esse ser, ele pensa o mundo. Mas se o pensamento dele é igual ao ser dele, pessoal, isso daqui eu tô criando, eu organizei uma maneira de explicar a fenomenologia, dá um sisteminha, um resuminho dessa visão de Hegel sobre a fenomenologia do espírito, que não necessariamente se explica assim. Por exemplo, Hegel, segundo ele, o grande feito dele é explicar a partir das contradições da natureza a existência do Geist. Ele faz o caminho inverso, certo? Eu estou fazendo o caminho partindo do Geist. Mas é perfeitamente aplicável na terminologia hegeliana. Ele cria o mundo, certo? Ele pensa o mundo. Só que como o pensamento é igual a ser nele, o ser do mundo é uma espécie de concretização do ser de Deus. Por que concretização? Porque ao contrário desse Geist, esse mundo é finito, esse mundo é temporal, esse mundo ele pode ser visto segundo uma lógica individual, certo? Ele é material. O mundo é o oposto, visto sobre um determinado aspecto. Ele é o oposto desse Geist. Como é que isso é possível? Sendo que é o próprio pensamento. Então, daí se tira a ideia de que o Geist, ele contém nele, e é assim que é necessário para que ele seja esse ser inefável, infinito e eterno, capaz, né, com uma capacidade absolutamente limitada, ele é capaz de ser o oposto dele. Só que aqui nós não vemos uma divisão absoluta. Tem o mundo aqui que é o oposto desse Geist e o Geist lá. Não. Para Hegel, não se pode fazer essa divisão. Você tem que unir as duas coisas. Então ele vai dizer que a natureza desse Geist, certo? Reúne em si os opostos. Finito e infinito. Vocês vejam que isso aqui é uma teologia, tá? Tanto que a discussão dos primeiros jovens hegelianos, que é a ala mais extremada politicamente dos discípulos de Hegel, a primeira coisa que eles vão discutir é teologia, certo? Então, o espírito finito, infinito,
ele vai dizer que aqui ele reúne os opostos. A eternidade, o eterno, e o tempo, certo? Matéria e espírito estão aqui numa união. Não é qualquer união, é uma união dialética. É uma espécie de união onde você tem a identificação dos contrários, mas uma permanência dos contrários. Ah, isso aqui eu não estou entendendo. Não dá mesmo, nós vamos ver por quê. Certo? Por que isso é difícil de entender? Aí que nós vamos para Aristóteles. Aristóteles, ele vai, nos Segundos Analíticos, né? Falar sobre os princípios, né? Ele vai dizer que os princípios não são produto de ciência, mas que eles são evidentes. O que é algo evidente? É algo que você não precisa demonstrar, porque ele é autoevidente, se vê, né? Usa-se essa analogia da visão para dizer, você não precisa explicar por que aqui tem um banco. Estou vendo que tem um banco. É evidente. E ele vai dizer o seguinte, que nós temos, ele vai desenvolver isso na metafísica um pouco, mas nos analíticos mais, né? E ele vai dizer o seguinte, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui, tá aqui. E ele vai dizer o seguinte, Aristóteles vai dizer então que nós temos 3 princípios fundamentais da lógica, ou seja, do pensamento humano. Já colocou aí o bandido do Engels? Volta pro Plekhanov. Eu só vendo. Estamos no... Ah, tá. Tava só esperando. Tá. Então nós temos 3 princípios fundamentais da lógica. Por que eu estou abrindo esse parênteses para falar de Aristóteles? Porque, pessoal, é óbvio que é esquisito. Como é que uma coisa é e não é ao mesmo tempo? É estranho. Aristóteles ele vai dizer o seguinte, nós temos 3 princípios da nossa lógica, certo? O primeiro princípio, que é o princípio de identidade. Certo? Princípio. Pessoal, vou abreviar só para ir mais rápido, tá? Princípio de identidade. Segundo, o princípio de não contradição. Certo? E o terceiro, que é o princípio do terceiro excluído. Vou colocar assim. Certo? O princípio do terceiro excluído. O que é o princípio de identidade? O princípio de identidade é uma coisa muito simples. Cadeira é cadeira. Ou seja, o ser, ele é idêntico, todo ser, ele é idêntico a si mesmo. É uma coisa tão evidente, tão simples, que parece até dispensável de enunciar. Só que isso é fundamental, porque é por esse princípio que a nossa mente, o nosso intelecto, entende os seres, entende o mundo. O nosso intelecto vê, na realidade, segundo Aristóteles, esse princípio no ser. Ele abstrai, quando eu estou tratando de modo teórico, eu abstraio esse princípio do ser. E aí eu mostro que isso é uma regra da lógica, do meu pensamento. O meu pensamento, ele procede da maneira adequada se ele está de acordo com o ser das coisas. Certo? Então, princípio de não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Certo? Se eu digo, isso daqui é uma caneta, mas também não é uma caneta. Agora, nesse momento. Não tem sentido, não faz sentido. Né? Se eu digo, por exemplo, nós temos aqui uma cadeira que é uma não cadeira. Quer dizer, você fala, pô, esse cara tá louco, né? Mas é isso que está sendo afirmado aqui, pessoal. É essa que é a questão. É isso que está sendo afirmado aqui. O princípio do terceiro excluído.
né, é o seguinte, uma coisa ou é ou não é, não pode ter um meio termo, um terceiro termo entre ser e não ser, mais ou menos ser, entendeu? Mais ou menos grávida, não, ou tá grávida ou não tá, certo? Tô brincando, mas só para explicitar esse princípio, certo? Ou matou ou não matou, não tem, matou mais ou menos, não, né? É o terceiro excluído aí. Então o que acontece? O nosso intelecto, para Aristóteles, ele olha para o mundo, ele vê o mundo, né, de modo intelectual, por meio dos sentidos, e ele abstrai desse mundo princípios que estão no mundo e que ele, digamos assim, assimila, e são esses princípios que guiam, que são os trilhos da razão humana. Então veja, na concepção aristotélica de conhecimento, os trilhos para o nosso intelecto é o mundo. Certo? E do mundo ele abstrai esses princípios aqui. Identidade do ser, não contradição. O princípio de não contradição é o que permite que a gente possa, ou melhor dizendo, o princípio de identidade é o princípio que permite que a gente possa fazer um simples juízo. Eu posso dizer, isso é uma cadeira, ou eu posso dizer, isso é uma lousa. Mas para eu falar, isto é uma lousa, eu preciso desse princípio de identidade. Se ele não existe, eu não posso dizer é. Entende? Eu não posso dizer é. Isso destrói completamente a negação desses princípios. Ela destrói completamente a capacidade racional do homem. Ela destrói o intelecto humano. O que nós estamos vendo aqui em Hegel, da identificação dos contrários, que ele vai tratar de maneiras diferentes, quando ele tratar da natureza, quando ele tratar do Geist, quando ele tratar da alma humana, ele vai ver isso sobre vários aspectos, mas o que é fundamental nele é essa ideia de dialética, de igualdade dos contrários. Você fala, pô, mas como é que o cara ele assimila, aceita esse princípio? Como é que ele pode falar alguma coisa, ensinar alguma coisa? Porque nós estamos vendo uma contraposição aqui, né, que torna inviável. Mas ele dá um jeito de fazer isso. E é por isso que ele vai ser tão influente na Alemanha e depois em todos os outros filósofos modernos. Né? Ele vai dizer o seguinte, notem isso, pessoal, isso aqui é importante. Portanto, para Hegel, o mundo, ele é, e aí ele usa esse termo, a concretização do Geist. E esse mundo, que é um fluxo de mudanças, segue esse princípio que é da natureza do Geist, que é a dialética. Então ele vai dizer que todas as mudanças, elas se explicam pela dialética. Você tem então uma tese ou uma afirmação que logo em seguida inadequado usar esse termo para o Hegel, mas você tem uma tese a qual se opõe uma antítese, e aí você tem uma síntese da tese da antítese. Veja, síntese. Esse é o processo dialético raiz que explica toda a natureza, toda a evolução da natureza e inclusive a evolução social. Ele vai dizer que o homem, ele é uma espécie de receptáculo do Geist, né? Ele é o veículo, ele usa esse termo, veículo do Geist. Ou seja, o espírito humano, ele serve de veículo para esse Geist que pensa o mundo como o seu oposto, mas ao mesmo tempo ele é a concretização do espírito. É um negócio maluco? Por quê? Porque está fundado nessa ideia de dialética, que fere absolutamente os princípios da razão. Fere absolutamente. Hegel, e aqui é importante lembrar, né?
porque é isso que Marx vai assimilar, porque algumas partes que são acessórias, são acidentais do sistema, né? Evidentemente Marx vai criticar, Marx vai abolir, mesmo o modo de falar a respeito do mundo, o Marx vai reformular, tudo bem, mas há uma coisa que o Marx não vai, e isso nós vamos ver, que é dito por eles inúmeras vezes, Marx e Engels, né? Marx e Engels são uma espécie de Batman e Robin, né? Eu tenho o Robin, que é o admirador do Marx. Ele admirava o Marx de uma maneira que chegava a ser vergonhosa, assim. Tudo bem, se admirar uma pessoa legal, mas era tipo um capacho, assim, né? Mas eles vão passar a vida inteira juntos, vão escrever juntos. Quando um escreve, o outro corrige o texto. Quando não dá para corrigir, eles conversam entre si para saber o que tem que falar. Eles não brigam, é curioso isso. Eu acho que por essa característica do Engels, de ser muito submisso e de ser muito assim, admirador do Marx, ele nunca vai se opor, né, diretamente ao pensamento do Marx. Pelo contrário, eles vão escrever sempre em parceria, né? Marx dava dinheiro para ele? Pelo contrário, ele dava dinheiro para o Marx, para bajular o Marx, era diferente. O Engels era filho de industriais, né? Rico, o Marx não era rico, o Marx era pobre, porque, né, ele queria abolir o trabalho, então ele ficou pobre, né? E ele era rico, mas o Engels era rico porque era de família rica. Era de família de empresários. Então o Marx precisou muitas vezes de ajuda dele. Mas por que nós estávamos falando disso? Porque é essa dialética do ser que Marx é um dos pontos fundamentais do pensamento hegeliano, que Marx vai extrair. E eu estou usando o termo extrair porque Engels fala, nós extraímos a dialética do idealismo alemão. Ele fala isso no Anti-Düring. Vai extrair a dialética, mas tem outra coisa que é fundamental para a gente entender Marx. Além dessa visão antitética, rusticamente, duramente contra aquele estado natural da mente humana. E é por isso que aí vocês já começam a ver o porquê do estranhamento quando você começa a ler Marx. Porque assim como a visão de Hegel está fundamentada aqui no Geist, que é esse ser dialético, a visão de Marx do mundo, ela se baseia em outra coisa, uma coisa diferente da qual nós nos baseamos. Nós nos baseamos nos seres. Lembre-se lá do existencialista que dizia o homem naturalmente é aristotélico. O que existe? Existe essa cadeira, existe o eu. Nós nos baseamos nos seres. Ele não. Eles vão se basear numa visão dialética. O mundo é como um fluxo dialético. É completamente diferente. A lógica, se é que nós podemos chamar de lógica deles, é completamente diferente da nossa. Certo? E é por isso que é tão difícil de entender. É por isso que o pessoal faz confusão. É por isso que ninguém sabe refutar direito. Por causa dessa característica. E além dela tem outra fundamental. Além da dialética. E me desculpem não ser tão didático, mas eu acho que isso vai ficar claro. Que é o princípio de autonomia. Autonomia especificamente kantiano, que vai ser extraído, vai ser assimilado por Hegel, certo? Que é o princípio de autonomia individual, ou, como o Charles Taylor chama, liberdade radical. O que é essa autonomia, essa liberdade radical que vai ser defendida por Hegel e que vai ser assimilada por todos os seus discípulos, inclusive por Marx? O que é isso, essa autonomia? Né? Vejam só. Vejam só. Seu principal interesse nesse ponto, principal interesse de Kant, ele está falando sobre Kant. Seu principal interesse nesse ponto foi pela liberdade moral do sujeito. E isto no sentido radical, de que o ser humano deveria extrair os seus preceitos morais da sua própria vontade, e não de alguma fonte externa, seja ela o próprio Deus. Por conseguinte, na crítica da razão prática,
Kant argumenta que, afortunadamente, a nossa razão especulativa não pode nos levar mais longe. Certo? Se pudéssemos ver a Deus e a perspectiva da imortalidade de modo convincente e evidente, sempre teríamos agido a partir do medo ou da esperança. Lembre-se que isso é contra a moral kantiana. A moral kantiana ela não pode ser fruto de uma influência externa de medo ou de esperança. Ela tem que ser autêntica, interna. Então ele diz, se nós tivéssemos essa visão de Deus, sempre nós agiríamos segundo uma esperança, um medo, e jamais teríamos desenvolvido a motivação interior do dever, que é a coroa da vida moral. E aí, o Charles Taylor diz, esta é a noção central que Hegel extrai de Kant. Essa é a noção central e estimulante da ética kantiana. A vida moral equivale à liberdade. Nesse sentido radical de autodeterminação pela vontade moral. Isto é chamado de autonomia. Todo e qualquer desvio dela, toda e qualquer determinação da vontade da nossa, da minha, da sua, por parte de alguma consideração externa, de alguma inclinação, mesmo que seja benevolência mais prazerosa, de alguma autoridade, mesmo que seja tão elevada quanto o próprio Deus, são condenadas como heteronomias. Pessoal, o texto é chato, grande, mas espero que vocês tenham entendido o quê? Eles abolem completamente qualquer fundamento para moral, para direito, que não o eu. O eu é a fonte de qual emana tudo e qualquer coisa, do ponto de vista do direito, do ponto de vista de costume, né? E nem se pode falar de um costume contínuo, né? Porque cada indivíduo, ele é autônomo. O Engels, ele diz, aqui no Anti-Düren, o Engels, nesse texto aqui, ele combate, e é muito interessante isso, a gente vai ver depois, ele combate um filósofo alemão, cientista e filósofo alemão, o Düren, que defende um materialismo diferente do dialético. Então veja, não é qualquer materialismo que vale, tem que ser o dialético, certo? E lá ele começa a falar um pouco da história e tal, e ele fala que os revolucionários franceses, da Revolução Francesa, eles aderiram a um princípio fundamentalmente revolucionário. E qual é esse princípio fundamentalmente revolucionário? Certo? Eu não sei, tinha marcado aqui, eu vou descobrir onde está. Mas ele diz o seguinte, peraí, eu vou encontrar, pessoal, prometo. Não vai demorar muito. Um princípio fundamentalmente revolucionário, que é negação da identidade. Bom, enfim, depois eu procuro. Mas ele diz, depois eu procuro e dou para quem precisar. Ele diz o seguinte, os revolucionários franceses, eles tinham, apesar de representar naquele momento, aí vem todo esse discurso do Marx, né? De representar naquele momento a burguesia, que era a força produtiva que estava em ascensão, eles tinham um aspecto fundamentalmente revolucionário, que era a negação de qualquer autoridade exterior a si. Certo? Então, qualquer autoridade, seja ela o ser das coisas, porque é uma autoridade. Alguém aqui está a fim de ir contra a lei da gravidade? Não, né? O pessoal, quando quer ir contra a lei da gravidade, normalmente se suicida. É uma autoridade. O mundo é uma autoridade perante ao eu. Ele diz como a coisa tem que ser. Eu não posso falar, agora eu vou voar. Não vai. Certo? Então o mundo é uma autoridade, Deus é uma autoridade, a tradição é uma autoridade. Não é que seja uma autoridade que você não possa pensar sobre ela, não. Mas é uma autoridade, certo? De pessoas que pensaram antes de você. Newton dizia, cheguei onde cheguei porque subi no ombro de gigantes. Isso é uma visão conservadora, né? Para eles não. O eu é um absoluto, de onde deriva tudo, certo? Então, o princípio de autonomia do indivíduo e a dialética hegeliana são extraídos, são incorporados por Marx. Legal. Agora falta esse cidadão aqui com essa barba gigantesca, que é o Ludwig Feuerbach.
certo? Que importância teve o Ludwig Feuerbach? Pessoal, isso tudo aqui que eu estou falando é idealismo alemão. Não tem nada de ateu. E aí, Marx é ateu, aceitando tudo isso aqui? Aí vão falar, não. O próprio Marx vai dizer, né? O fundador, essa é uma frase do Marx nos manuscritos econômicos filosóficos de 1844, quando ele estava na França, antes dos franceses darem um pé nele, ele ficou lá estudando economia e tal, escreveu os manuscritos econômicos filosóficos, e lá ele fala sobre o Feuerbach. Eu vou colocar até a citação aí, se não me engano. Ele diz que o Feuerbach é o fundador do verdadeiro materialismo. Opa, então se ele é o fundador, quer dizer que o verdadeiro não existia antes e ele fundou. E Marx adere a esse materialismo. Como é que isso acontece? Né? Passa a próxima agora, por gentileza. Esse é o Engels. O Engels escreveu essa obra, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, em 86. Marx já tinha morrido há 3 anos aí. E nessa obra, ele relembra os tempos em que... Eu pulei uma parte aqui que eu deveria falar, né? Vamos deixar isso aqui de lado. Vamos fazer o seguinte. Antes de chegar no Feuerbach, a gente tem que entender... É legal a gente ver um pouquinho da história do Marx, para a gente poder entender o Feuerbach. Feuerbach é um dos jovens hegelianos que está com Marx na Universidade de Berlim em 1936. Certo? Como é que o Marx chega até lá? Vamos tentar entender um pouquinho o pensamento de Marx. Se vocês tiverem uma boa imaginação, vocês vão ver aqui a França, aqui a Bélgica, mais grande do que a média, e uma Holanda gordinha, certo? E aqui nós temos a Alemanha. Aqui Luxemburgo. Mais ou menos aqui nós temos Paris. Mais ou menos aqui nós temos Berlim, certo? Paris. Muito bem. Aqui, no sopé dos Alpes suíços, nasce um belo rio que perpassa aqui a fronteira da Alemanha com a França, atravessa a Holanda e desemboca no Mar do Norte. É o rio Reno. Certo? Aqui, nessa região, exatamente aqui, mais ou menos aqui, ó, tem uma região chamada Rhineland. Rhineland-Pfalz. Que é Rhein, é o Reno. É a região do rio Reno. A terra do Reno Palatina. O que quer dizer a terra do Reno Palatina? É que no Sacro Império Romano Germânico, essa região era governada por um conde. Era assim que se chamava as regiões governadas por um conde. Aqui nessa região, tem uma cidadezinha muito próxima, nas margens do Moselle, muito próxima a Luxemburgo, que é Trier. Trier foi onde Marx nasceu. Mais ao norte, você tem uma cidade importante, Düsseldorf, Colônia e Bonn. Certo? Por que essas cidades são importantes para nós, eu já vou dizer. O Marx nasce em Trier. Ele é de uma família de judeus. O avô dele era rabino da cidade de Trier. Existem umas discussões a respeito disso. Essa informação eu peguei na biografia do Marx, do David McLellan, uma biografia bem interessante de um autor norte-americano. Ele era judeu. O pai dele, como judeu, entretanto, teve uma instrução secularizada e acabou depois virando um daqueles conhecidos judeus assimilados, que é aquele judeu já que não pratica mais a ortodoxia da religião e aceita a cultura do lugar onde ele vive. Então ele era conhecido por muitos como um alemão Aufklärer. O que é? Um alemão iluminista. Sabia de cor, o pai do Marx, né? O Herschel Levy.
conhecia, apesar de ser filho do rabino de Trier, ele tornou-se um judeu assimilado. Então conhecia Voltaire, conhecia Diderot, Dicor, Rousseau, né? Era uma pessoa que estava antenada com tudo que se passava na época. De que época nós estamos falando? Bom, Marx nasce em 1818, certo? Faziam só 3 anos que Napoleão tinha perdido a guerra para os ingleses. Ou seja, nós estávamos muito próximo daquele período de hegemonia continental francesa, né? E nós sabemos que o Napoleão, por onde ele foi, ele levou consigo os princípios da Revolução Francesa, certo? Essa região do Reno, notem, é muito próxima. É mais próxima, Trier, é mais próximo de Paris do que de Berlim, certo? Essa região do Reno foi extremamente influenciada pelos franceses, certo? Então você tem aí já no pai do Marx essa influência do iluminismo francês, certo? O próprio pai do Marx, numa carta posterior ao Marx, vai dizer que ele acredita sim numa divindade, mas é uma divindade semelhante àquela pensada por Newton. Veja que ele já está fora dessa cosmovisão ortodoxa judaica, né? Mas ele acredita ainda numa divindade. O Marx, então, ele vai nascer nesse ambiente, completamente dominado por essa mentalidade. Na escola, no liceu onde ele estudava, né? O diretor, acho que, eu não me lembro o nome dele agora, depois eu posso passar para quem precisar. Ele era fundador de um clube da região, que chamava Trier Cassino Clube, e nesse grupo se reuniam todas as pessoas que tinham o pensamento revolucionário da época. E entre eles o pai de Marx, que era o advogado, que era o presidente da Associação de Advogados da Renânia, certo? É assim que se chama, que é assim que normalmente a gente chama essa região, Renânia. Tem a Renânia mais para o norte, tem essa parte aqui. Ele era uma espécie de presidente da OAB, né, da Renânia, o pai do Marx. Então era uma pessoa que tinha um conhecimento bastante profundo da situação filosófica do momento, etc. O diretor da escola do Marx, idem. Tanto que a escola foi, digamos assim, dedurada para o governo, que colocou na escola um interventor para andar ali do lado do diretor para ver o que estava acontecendo. Encontraram sátiras antigovernistas com os estudantes, né? E aí colocaram o interventor para controlar a situação. E aí os aluninhos mais revoltados, né, odiavam o interventor. Tinha um aluninho desses, mais revoltadinhos aí, que quis demonstrar a raiva dele contra a intervenção do Estado na escola. E quando terminou o ensino formal, né, ele se despediu de todos os professores, cumprimentou todos os professores, menos o professor que era o interventor. E fez de propósito, tanto que o pai vai escrever para ele, vai falar, você não podia ter feito isso. Esse jovem é o Marx, é o jovem Marx, adolescente rebelde, certo? Contra o Estado prussiano. Isso é 1835, certo? 1835 ele está saindo do liceu e vai para a universidade. Muito bem. Marx, então, ele nesse momento aqui, ele tem a influência do pai, que é uma influência iluminista, mas ele começa a ter uma influência um pouco divergente dessa visão racionalista, cientificista, empirista, que é de um vizinho, que é chamado Barão, o nome dele é Barão... eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é o Barão de Westphalen, né? O sobrenome dele é Westphalen. O Westphalen é de origem nobre, né? Um funcionário do governo prussiano, é vizinho do Marx e gostava muito do garoto, porque achava o garoto muito inteligente. E aí ele dava, já que o garoto era inteligente, ele apresentava leituras interessantes para o garoto, né? Saint-Simon, certo? Socialista francês, Goethe, que é um dos grandes poetas aí do momento romântico, né? Goethe, Saint-Simon, e apresentou também para ele os gregos e Shakespeare, certo? Então o Marx ele já começa a ter aí por Goethe
e por Saint-Simon uma visão um pouco diferente dos iluministas. Mas ele ainda é garoto, tem 16 para 17 anos. Ele vai, então, o pai dele quer que ele estude o quê? Direito, claro. Ele é o presidente da Ordem dos Advogados, quer que o filho estude Direito. O filho não quer, mas tem que ir. Então ele manda ele para Bonn, que era um centro universitário. Logo ao norte tem outro centro universitário gigante, que é Colônia. O centro, na época, era Berlim. Mas esses eram grandes centros universitários. Ele vai para Bonn fazer Direito, e chegar lá ele entra no Taverne Club. E a principal atividade do Taverne Club, lá, do Clube da Taverna, era beber, né, e não estudar. Então ele ficava mais ou menos como esse povo aqui dessas universidades aqui, ao invés de estar na aula, estava lá no Taverne Club bebendo. Só que eles, naquela época, eram superiores em muitos aspectos, no sentido de estudarem mais. Bebiam, é verdade, mas eles tinham grupos de estudo de literatura, sobretudo de literatura. Ele ia para estudar Direito e, ao invés de estudar Direito, ele ia para a aula de um dos fundadores do movimento romântico, que era August Schlegel, que criou a revista Ateneu, que reuniu autores românticos da época, Tieck, Novalis e outros, certo? Fundador do movimento romântico, August Schlegel, do movimento literário romântico alemão. Eles adoravam. É nessa época que ele começa a pensar em ser poeta. Certo? Começa a pensar em ser poeta, depois não vai dar certo, ninguém vai gostar da poesia dele, né? O pai dele vai falar, não, meu filho, poeta não ganha dinheiro, tem que ser advogado, ser uma briga. Então ele bebia, fazia poesia e ia para as aulas de literatura do August Schlegel. Só um parênteses, nós falamos aqui a respeito dessa concepção de Geist de Hegel. Essa visão do mundo como uma espécie de receptáculo de um espírito cósmico, de uma alma divina, a qual o homem tem que se unir para se redimir ou para se purificar. Essa é uma visão tipicamente do romantismo alemão. Tanto que alguns autores dizem que a grande dificuldade do romantismo alemão era unir a autonomia do indivíduo absoluta do Kant com essa ideia de união com o espírito do mundo. Por quê? Porque quando você buscava essa união com o espírito do mundo, você dissolvia a sua individualidade. E essa doutrina moral de Kant está baseada exatamente nessa potência da autonomia do eu. Então era um problema complicado. Hegel vai exatamente buscar fazer isso. Unir essa autonomia radical de Kant com essa visão romântica de união do eu com o espírito do mundo, certo? Evidentemente tudo isso místico, né? Tem influência nos místicos alemães, Jacoben, os mais antigos, Eckhart, mas também Nicolau de Cusa. Tudo isso está ali fermentando nesse ambiente romântico, né? Ou então o Charles Taylor vai dizer que o Hegel se propõe a fazer a união entre Spinoza e Kant. Certo? Para quem conhece um pouco Spinoza, não via Maria Helena Chauí, tá? Para quem conhece Spinoza, vai entender o que eu estou falando. Então, por que eu fiz esse parênteses? Para falar do August Schlegel. Marx estava assistindo aula, era fã, tiete do August Schlegel. Desculpem a brincadeira. Do August Schlegel, quer dizer, o fundador do movimento romântico literário, né? Que influenciou e que congregou ali as forças de pensadores românticos ainda no começo do século XIX na Alemanha. No finalzinho do século XVIII na Alemanha. Marx, então, não dá certo, né? Então ele bebe, vai na aula de literatura, o direito não vai para frente, o pai fica bravo, gasta o dinheiro, não paga a república, começa a dar novidade, como a gente fala lá na polícia, né? Aí o pai pega e fala, não dá certo, vem aqui, e vai para Berlim, é um lugar sério, lá você vai ter que estudar. Não sei exatamente por que precisaria estudar mais, mas o pai manda ele, tira ele de Bonn e manda ele para Berlim. Em 1936 ele chega em Berlim. Por que eu tô com 900 na cabeça? 1836. Putz, grito, tenho 20 minutos para terminar isso aqui. Bom, 1836 ele está em Berlim. Ele chega em Berlim e lá ele se depara com a filosofia, né?
que dominava, segundo Isaiah Berlin, as universidades na Europa, que era a filosofia hegeliana. Diz o David McClellan que no começo ele ainda recua um pouco, ele ainda gosta mais de Fichte, né? Que é um expoente do idealismo alemão. Ele gosta mais de Kant, mas aí ele começa a ler Hegel. E aí ele se converte completamente no hegeliano. Ele vai entrar aqui em 1836 para o grupo dos jovens hegelianos em Berlim. E nesse grupo dos jovens hegelianos, nós vamos encontrar esse cidadão aqui, o Feuerbach, que era mais velho que ele, já era doutor, mas tinha sido punido, tinha sido tirado de uma universidade, né? Por causa das ideias que ele tinha, né? Nessa época, você tinha censura, né? Que tolhia esses professores de ensinarem ideias muito assim perigosas, politicamente consideradas perigosas pelo Estado prussiano. Muito bem, ele chega lá e entra no grupo dos doutores, quer dizer, um garoto que está começando a universidade, o que já mostra que intelectualmente ele era diferenciado. Ele fica hegeliano e logo ele vai para a ala mais radical dos hegelianos, né? E essa ala mais radical dos hegelianos, ela vai dizer o seguinte: vai ter uma discussão enorme entre eles, né? Porque eles gostavam também, apesar de serem os temas das reuniões era a discussão sobre a filosofia hegeliana, o segundo tema era a poesia, eles faziam poesia, eles liam a poesia que eles escreviam um para o outro, eles comentavam as poesias e eles discutiam a filosofia hegeliana. E uma das discussões fundamentais era a seguinte: todos eles eram admiradores dos revolucionários franceses. Eles estão perto. Em 1836, a Revolução começou em 1789. Então, eles estão muito perto, eles têm aquela admiração. E eles diziam o seguinte: como é que a França, que é muito inferior à Alemanha do ponto de vista da filosofia, eles se julgavam superiores na filosofia. Como é que a França fez uma mudança real no mundo com a Revolução Francesa e a gente continua aqui no mundo com características feudais ainda? Essa era a grande discussão. E não só eles, o próprio Hegel já tinha se perguntado sobre isso. Ele dá uma resposta interessante, mas que nós não temos tempo de tratar agora, certo? E essa discussão, então, a partir dessa discussão, eles chegam à conclusão seguinte: que eles têm que destruir o Estado prussiano, certo? Eles são hegelianos. Eles têm que destruir o Estado prussiano. E para isso é preciso destruir a religião e é preciso destruir a noção política que vigora na época, né? A noção política era mais perigosa, mais espinhosa. Então toda a discussão deles começa no âmbito teológico, certo? E aí no âmbito teológico eles se encontram na seguinte situação. O Engels, lembrando desse período aí, ele diz o seguinte: a grande maioria dos jovens hegelianos, mais combativos, veja, os mais radicais, que queriam fazer reforma, né, política, levados pela necessidade prática de lutar contra a religião positiva. Qual era a religião positiva? Era o luteranismo, era a religião dos prussianos aí da época. Ou as outras religiões de cunho protestante evangélico aí. Então, contra a religião positiva, tiveram que se voltar para o materialismo anglo-francês. E ao chegar aqui, viram-se envoltos num conflito com o seu sistema, com o sistema de sua escola. É claro que havia um conflito. Esses caras aqui, eles têm uma visão dialética de mundo. Aqui não está excluído a noção de espírito. Ele está numa união dialética que fere completamente os princípios da nossa razão, mas ele está ali. Aqui não. O materialismo anglo-francês, ele diz que não, que só existe a matéria, né? Tô generalizando, né? É óbvio que tem autores que fogem um pouco disso. Por exemplo, Diderot, né? Em certo sentido. Tem uma discussão grande sobre se ele é materialista, ateu ou não. Enfim. Aquela vertente mais, né, mais empirista, diz o seguinte:
que tudo é material, no sentido de tudo aquilo que é perceptível pelos sentidos, e o nosso pensamento, a nossa inteligência, ela nada mais é do que uma espécie de secreção do seu cérebro. Certo? É isso. E só isso. E a própria noção de infinitude é absurda. Enfim. Marx não. Né? Marx vai pegar essa noção dialética. Eles são hegelianos. Por isso que eles estão num conflito. O materialismo francês diz isso, ele nega completamente o espírito. Aqui não. O espírito está numa relação dialética com o mundo. Certo? Segundo a visão de Hegel, a visão do sistema hegeliano. Então, como é que eles vão resolver esse problema? Que eles querem usar essa visão materialista de mundo para combater a religião, porque é eficiente, segundo eles. É o que eles estão pensando. É eficiente, por isso que eles estão querendo se aproximar. Mas e aí, como é que a gente faz para... Não dá, o nosso sistema hegeliano não bate bem com essas ideias. Aí, diz o Engels, foi então que apareceu a essência do cristianismo, de Ludwig Feuerbach. E de repente essa obra pulverizou a contradição criada ao restaurar o materialismo em seu trono. Opa, aí que começa aquela ideia da ruptura no pensamento de Marx. Certo? Marx agora ele já não é mais hegeliano, não é mais idealista, não fundamenta seu pensamento no idealismo alemão, nem no romantismo, mas ele é materialista. Isso vai dizer o Engels já em 1886, e o Marx vai dizer, passa próximo para mim, Ju. E o Marx vai dizer isso nos manuscritos econômicos filosóficos. Notem, o Marx já tinha pensado aqui uma maneira de fundamentar essa sua noção de materialismo histórico e materialismo e visão econômica da sociedade. 1844, ele escreve a fundação do verdadeiro materialismo e da ciência real, na medida em que Feuerbach toma, do mesmo modo, a relação social, a do homem com o homem, como princípio fundamental da teoria. Ou seja, o fundador do verdadeiro materialismo é o Feuerbach. Beleza, então olha, a gente já viu o Hegel, já viu que ele é idealista, já viu que o Marx não pode falar simplesmente que o cara é ateu, né? Mas agora a gente vê que o Marx até aí, 1800 e entre 1836 e 1841, que é quando sai a essência do cristianismo, ela é publicada em 1841. O Marx, então, ele se diz materialista e diz que o fundador do materialismo é Feuerbach. Opa, então beleza. Agora dá pra gente entender que ele pelo menos está dizendo que se distanciou dessa visão hegeliana que não tem nada de ateia, né? No sentido específico do termo de negação de Deus, de deuses ou de divindade. Não existe esse ateísmo em Hegel. Esse. Muito bem. Então vamos estudar o Feuerbach. Passa para mim o próximo, por gentileza. Esse é o Lenin, o revolucionário russo. O Lenin ele vai escrever uma pequena biografia de Marx em 1914. E nessa biografia ele fala coisas interessantíssimas. Você vê que ele segue par e passo o Engels do anti-Düring. E ele diz o seguinte: a partir, sobretudo, de 1836, Ludwig Feuerbach começa a criticar a teologia e a orientar-se para o materialismo. A que, em 1841, que é quando é publicada a Essência do Cristianismo, que é a obra, né, mais importante aí do Feuerbach, adere completamente. Então, por exemplo, Lenin acredita, assim como Engels, porque segue a Marx, que a essência do cristianismo, essa essência do cristianismo, entre parênteses, está no livro do... Ele põe, é o Lenin que põe, não sou eu. Tá certo? Ele acredita que ali é materialismo. Pronto, agora é materialismo. Feuerbach. Certo? Próximo, por gentileza. Então aí nós temos o Feuerbach. O livro que é publicado e que o Marx, que o Engels, e que o Lenin e que uma pleiade de outros autores marxistas afirmam que é a fundação do materialismo, né, propriamente dito, é a essência do cristianismo. É óbvio que eu não vou citar aqui para vocês, eu tenho um artigo, depois quem quiser me peça, que eu fiz umas correções, eu posso passar, lá tem
Muitos autores que dizem a mesma coisa. Eu fui consultar histórias da filosofia, consultei dezenas delas. Não encontrei nenhuma que dissesse o contrário. Feuerbach é materialista. Beleza. Então vamos lá estudar Feuerbach, né? Ver o que é o Feuerbach. E ele escreve esse livro, A Essência do Cristianismo. E nesse livro aí, ele vai desenvolver a teoria a tese da alienação religiosa. E agora nós vamos ter que dar uma acelerada, tá, pessoal? Senão não vai dar muito certo, vai passar muito do tempo. Aí ele defender aí a tese da alienação religiosa. E como é que ele fala sobre a alienação religiosa? Né? Como é que Feuerbach fala da alienação religiosa aí? Feuerbach diz o seguinte, olha só, Feuerbach, no começo desse livrinho aqui, eu não trouxe porque as citações estão aqui. A Essência do Cristianismo. Olha o título do livro que vai fundar o materialismo, A Essência do Cristianismo. Então ele vai tratar da alienação religiosa, que é a tese central do livro. E ele diz o seguinte, Feuerbach, no processo histórico, ou seja, no decorrer da história, o homem começa por lançar a sua essência para fora de si, antes de encontrá-la em si mesmo. Certo? Essa ação de lançar a essência fora de si é o ato de religião. Diz Feuerbach, na religião, o homem tem como objeto a sua própria essência, sem saber que ela é a sua. Veja bem, ele está dizendo o seguinte, que você, na religião, você lança a sua essência para fora de você, e esse ato é o ato religioso e você cria Deus. Então está falando que Deus é uma criação sua. Você está criando. Você lança esse pensamento que é seu fora de você. Mas notem bem o termo que ele usa. Você lança a sua essência fora de você. Eu falei, é esquisito, né, isso aqui, né? Mas esses caras são hegelianos, deixa eu ver direitinho como é que é. Aí você continua lendo, você fala, não deve ser isso que ele está dizendo. Será que ele está dizendo que a essência do homem é divina? Não, acho que não. Certamente não é. É uma maneira de explicar. Aí você continua lendo a essência do cristianismo. Certo? E aí ele diz o seguinte. O homem, ele lança sem saber que é a sua essência. Ele acha que é diferente dele. Certo? A religião é a cisão do homem consigo. Ele coloca Deus face a si como se fosse um ser oposto a ele. Deus é finito. Deus é infinito, o homem é finito. Deus é eterno, o homem é temporal. Deus é Geist, o homem é matéria. Certo? Então ele coloca como oposto. Deus não é o que o homem é. O homem não é o que Deus é. Certo? Só que aí ele continua e ele diz o seguinte. A cisão, veja, essa cisão, separação entre o homem e Deus. O homem é uma coisa, Deus é uma coisa oposta ao homem. Esse é o início é o ato de religiosidade, que é o ato da alienação religiosa. Notem o termo, alienação, que é separar-se. Certo? Muito bem, ele se aliena, ele se lança fora de si. Ele diz o seguinte, essa cisão entre Deus e o homem, certo? Essa cisão entre Deus e o homem, deixa eu olhar aqui onde está. Está aqui. Só se dá entre seres que estão desunidos, mas que devem ser um só. Que podem ser um só. E que, por consequência, na essência, na verdade, são um só. Você fala, não é possível. O cara está falando que, então, a essência do homem tem essas características divinas? Não é possível. Vamos continuar lendo, vai. Estou me enganando. Aí você continua lendo. Ele diz o seguinte, o Feuerbach. A nossa tarefa é justamente mostrar que a oposição do divino e do humano é inteiramente ilusória. Isso daqui não é Feuerbach, isso é Hegel. Hegel diz isso. A minha intenção é mostrar que a distinção entre divindade e humanidade é ilusória, claro, porque para ele, na concepção dele, né, o mundo é a corporificação do Geist. E aí você tem toda uma série evolutiva que culmina com a consciência humana. E na consciência humana, o Geist toma consciência de si.
que é uma espécie de espírito do mundo, que é igual e oposto ao mundo. Não tentem entender que vocês vão ficar, né? É a dialética, certo? Então isso aqui ele repete. Veja, é o livro que segundo Marx, segundo Engels, segundo vários marxistas, inclusive Plekhanov, é o fundador do materialismo moderno. Ele continua. Um verdadeiro ser, um ser que pensa, que ama e quer, verdadeiro, perfeito, divino, é apenas o que existe em função de si. Ora, a gente já viu que pela autonomia de Hegel, o indivíduo, pelo menos moralmente, ele tem essa autonomia, pelo menos, certo? Em função de si. E tal é o amor, tal a razão, tal a vontade. A divindade divina no homem, acima do homem individual, é a unidade da razão, do amor e da vontade. Note que ele já faz uma distinção entre o homem individual e algo que está acima do homem individual. Mas está no homem, emana do homem individual. É uma visão profundamente hegeliana. Profundamente. Marx vai dizer posteriormente, Feuerbach, primeiro ele vai falar que ficou Feuerbachiano, é materialista, depois ele vai dizer assim, Feuerbach só explicitou algumas coisas que Hegel tinha deixado numa semi-obscuridade, certo? Então ele continua lá na obra. Olha só. Mas se Deus é unicamente, aqui já é no outro livro dele, a Filosofia do Futuro, que ele publica um pouco depois, mas que está em consonância com a ideia central de alienação religiosa da essência do cristianismo. Ele diz lá o seguinte, mas se Deus é unicamente um objeto para o homem, ou seja, eu vejo Deus como um objeto fora de mim, certo? Que é que se nos revela na essência de Deus? Nada mais do que a essência do homem. Enfim, está repetindo a doutrina da alienação religiosa. Aquele para quem o ser supremo é objeto, ou seja, o homem que vê o Deus ser supremo como objeto, ou seja, fora de si. Aquele para quem o ser supremo é objeto, é o próprio ser supremo. É o homem, a consciência humana. A consciência humana é o momento do ápice da evolução, certo? Que faz com que esse ser tome consciência de que eu vou usar aqui palavras que não são próprias do Feuerbach para ajudar a entender. É como se você tivesse o mundo, o cosmo em evolução, e só no homem, e por isso que eu estou falando que são palavras minhas e não do Feuerbach, porque eles são dialéticos, só no homem esse espírito latente na matéria começasse a olhar para si mesmo e se reconhecer como consciente da sua existência. Certo? É um homem individual. Mas ele tem consciência que ele é um veículo de um espírito universal. Certo? Aqui, por causa da dialética, essas coisas ficam um pouco mais confusas no modo de explicitação. Mas enfim, né? Tem várias citações aqui. Eu acho que vocês já entenderam o que é fundamental, certo? Tem uma citação para ele, uma citação dele falando sobre o sentimento religioso, que é órgão do divino, e se é órgão do divino é porque o ser humano é divino, e vai daí para fora. Essa obra dele, entretanto, vai dizer o seguinte, não existe um Deus, esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não existe esse Deus criador do mundo, esse Deus não existe. Isso é uma invenção, é um Deus que cria 10 mandamentos para me obrigar a agir assim, assim, isso não existe. O que existe é esse espírito que aflora no homem, que é um espírito da humanidade, né? Que é um espírito que tem essas características de divindade, mas não é essa divindade distinta do mundo, transcendente ao mundo, que cria o mundo, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ela está aqui, onde tem os seres humanos, ela tem consciência de si. Notem que essa visão dá aos seres humanos um poder irrestrito. Porque, vamos lá. Ele está falando aqui que essas potencialidades elas existem, né, dialeticamente no ser e no homem estão conscientes de si. Mas veja bem, olha o universo. Olha o poder, a potência disso. Ela dá ao homem, talvez não ao homem individual, mas como Feuerbach dizia, à humanidade, um poder
de características divinas. Aí você começa a entender por que você não precisa ter muita explicação do porquê essa sociedade comunista vai ser assim. O homem, ele tem um poder inerente a si que tem características divinas. Mas por que ele diz, esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó não existe, esse Deus que está fora do homem, que cria os mandamentos, ele não existe, ele vai ser taxado de ateu, certo? Vai ser taxado de ateu, vai sofrer duras críticas, e aí, num pós-fácil, a segunda edição alemã da obra dele, A Essência do Cristianismo, ele vai dizer o seguinte, né, que eu coloquei como epígrafe do meu artigo. Considere-se que o ateísmo, pelo menos na acepção desse livro, veja, é uma noção específica desse livro. Pelo menos na acepção desse livro, é o próprio segredo da religião. Na sua verdadeira essência, em mais nada crê, senão na verdade e divindade da essência humana. Veja, quando ele fala essência humana, ele não está pensando aqui no indivíduo Ju. Ele está pensando dialeticamente nessa relação do homem com ele e com o mundo. É um movimento dialético que ele chama de essência humana. O Marx depois vai dizer que a essência humana é o conjunto das relações sociais. O Marx vai fazer uma derivação disso só e aplicar teoricamente numa ciência sociológica. O homem não é mais... Como é que é teu nome? Como? Luiz. Não é mais o Luiz. O homem é o conjunto das relações sociais. Por isso que, no Manifesto do Partido Comunista, você tem uma visão determinística, né, do mundo. Desculpa, hein? Já chegou a hora. Cadê o Edson? O Edson não está aqui para me cobrar, né? Pedi que precisava ser. Tá, eu vou terminar aqui, vou concluir. Passa a próxima aí para a gente ver. Ah, tem o Charles Wackenheim. Volta lá no Wackenheim. O Wackenheim, ele diz o seguinte. Desculpa. Ele diz o seguinte, vamos concluir, pessoal. Ele diz o seguinte, 123. É o único que eu vi que estudou realmente Feuerbach e diz o contrário, né, de que dos demais. Ele diz o seguinte, logicamente Feuerbach, o livro dele é esse aqui, La quiebra de la religión, a falência da religião, segundo Karl Marx, certo? E ele vai dizer o seguinte, logicamente Feuerbach deverá transferir a natureza mesma da divindade para a espécie. E sua religião da humanidade se converterá na religião de uma natureza divinizada. Então é muito diferente do que normalmente as pessoas imaginam como materialismo. Quando você fala em materialismo, o normal não é você imaginar isso. Você imagina simplesmente uma negação do espírito, não é isso? Engels vai dizer que o materialismo se fundamenta, ele vai dizer aqui em 86, né? Nesse livro, o fim da filosofia clássica alemã, o materialismo se fundamenta numa relação entre matéria e espírito, uma relação dialética. É completamente diferente do que as pessoas pensam normalmente. Ela pensa, não, só existe matéria, o meu pensamento é uma ligação dos meus neurônios com uma secreção química lá, começa a pensar, né? O pessoal pensa nisso. Não pensa em todo esse arcabouço. E é por isso que eu falo de um ateísmo religioso. Ateísmo no sentido de que não existe esse Deus transcendente, esse Deus cristão. Esse não existe. Mas que existe todas essas potências que vocês veem nesse Deus aí, imanente no mundo e consciente no homem, isso existe. Deu para entender? Legal. Conclusão, vamos lá. A obra, a alienação. Putz, tem uma parte interessantíssima. Passa pra frente aí, Gil. Vai, vamos acabar. Pessoal, última coisa. Vai ter um monte de coisa pra falar. Lamento, depois a gente pode ver como faz isso daí. Tem textos interessantíssimos. Mas vamos concluir agora. E eu concluo, por quê, né? Eu vou concluir. Eu coloquei o Dante, aí nem falei do Dante. Enfim, o Dante, ele tem um verso do paraíso, do inferno, onde ele diz o seguinte: mirate la doutrina que s'asconde sotto il velame degli versi strani. Então, olha a doutrina que está escondida sobre o véu dos versos estranhos.
eu diria que na linguagem mais da maturidade do Marx, está escondida, né, por aquela necessidade de se apresentar como materialista, para convencer mais pessoas, para ser mais didático, mais fácil, mais acessível, mais eficiente, está escondida uma teologia. E não é opinião minha. Walter Benjamin, né, escreveu algumas teses sobre história. E numa dessas teses, seria interessante falar sobre o texto do Edgar Allan Poe, né, o conto do Edgar Allan Poe que ele usa para fazer essa tese sobre história. Walter Benjamin, né, ele se suicidou, ele tentou fugir, ele era judeu, alemão, tentou fugir da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial, era afiliado ao Partido Comunista, e aí se suicidou de uma maneira absurda, né? Ele estava perto da fronteira já com a Espanha, se não me engano. Aí dizem para ele que os oficiais nazistas estão lá e ele se dá um tiro. Pelo menos essa é a explicação normal do suicídio dele. Certo? Ele era comunista, porém ele tinha vindo daquela tradição mística, religiosa, da qual fala o Michael Lev. E aí, mas ele entra no Partido Comunista, vira, né, um militante. E ele escreve uma tese sobre história, onde ele diz o seguinte: como se sabe, deve ter havido um autômato. Um autômato quer dizer um boneco, construído de tal maneira que a cada jogada de um enxadrista, ele respondia com uma contra-jogada que lhe assegurasse a vitória da partida. Ou seja, tinha um boneco lá. E aí chegava o enxadrista, jogava contra o boneco ganhava. Diante do tabuleiro, que repousa sobre uma ampla mesa, sentava-se um boneco, em trajes de turco, com um narguile na boca. Isso aqui ele está fazendo referência ao conto de Edgar Allan Poe, O Enxadrista de Meltzer, que é interessantíssimo. Porque a discussão que o Edgar Allan Poe faz nesse conto lá de 1838, né, é muito congente com a tática comunista. Mas não dá pra gente tratar disso agora. Enfim, ele continua. Tava lá o boneco. Um sistema de espelhos despertava a ilusão de que essa mesa, por todos os lados, era transparente. Mas, na verdade, um anão corcunda, mestre no jogo de xadrez, estava sentado. Note que o corcunda, o anão do Edgar Allan Poe, se não me engano, não era corcunda. Esse é corcunda, do conto do Edgar Allan Poe. Estava sentado, um anão corcunda, mestre no jogo de xadrez, estava sentado dentro, né, dela e conduzia por fios a mão do boneco. Certo? Então vocês entenderam. Fizeram lá uma engenhoca, tinha um boneco, o pessoal achava que era o boneco que jogava, mas na verdade tinha um anão que era especialista em xadrez, ele ganhava a maioria das partidas. Aí ele diz o seguinte: pode-se imaginar na filosofia uma contrapartida dessa aparelhagem. O boneco, chamado materialismo histórico, que é a tese do Marx, deve ganhar sempre. Ele pode medir-se sem mais com qualquer adversário, porque ele pega os dois polos da visão de mundo, um espiritualista, um materialista e a dialética dos dois. Ele pega tudo no movimento dele. Isso não é ele que está dizendo, ele só diz o seguinte: o boneco, chamado materialismo histórico, deve sempre ganhar. Ele pode medir-se sem mais com qualquer um adversário, desde que tome a seu serviço a teologia, que é o anão, que é feio, está escondido. E aí ele diz: desde que tome a seu serviço a teologia, que hoje, sabidamente, é pequena e feia e que de nenhuma maneira deve se deixar ver. Então Marx, e aí tem outra discussão enorme, que é para... Discussão não, mas outros fatores interessantíssimos que mostram por que Marx foi mais eficiente do que os outros materialistas. Ele compreendeu uma maneira de construir esse sistema de modo mais eficiente e de modo a abranger mais pessoas. Essa discussão a gente não vai poder fazer hoje. Eu só quero dizer para vocês o seguinte: autores marxistas
Tem outros aqui, eu não citei o Herbert Marcuse, que fala da secularização. Eu não citei aqui o Erich Fromm, que fala que uma das falácias da história da filosofia é a ideia de que o materialismo de Marx é aquele materialismo empirista do século XVIII. Certo? Não citei nada disso, não tive tempo de tratar disso com vocês. Mas a ideia é mostrar isso. Existe um fundo religioso. E nesse sentido, um aspecto desse romantismo, né, que gera esse idealismo alemão, que está latente no pensamento de Marx. Marx, então, visto como um simples materialista, é um falso Marx. E entendendo ele assim, não se entende Marx. Tá? Então, pessoal, vamos terminar. Desculpem aí os detalhes mais sórdidos da tortura, mas é o que nós temos por hoje. Tudo bem?